chat que eu acompanho, tá bom? Ótimo. Eu vou deixar vocês à vontade, porque eu sei que eles ficam mais à vontade na ausência da coordenação. Tá bom? Então, vocês fiquem tranquilas. Eu vou acompanhar alguns momentos lá pelo online também, se precisar me chama. Tá bom? Fiquem à vontade, gente. Obrigada pela disponibilidade. Com quem podemos começar? Pode ser. Fique à vontade, tá? Então, pessoal, boa tarde. Eu me chamo Elise Slargerzaro, eu sou professora do curso de Ciências Contábeis lá da UFGD. Então, né, lá em Dourados eu dou aula. Eu sou contadora. Alguém aí conhece algum contador? Quem conhece, levanta a mão. Conheço vários. Então, a minha área, muita gente acha que é uma área de exatas, que estaria lá dentro da matemática, da física, da engenharia, né? E, na verdade, não. A área de contabilidade, ela está dentro da área social aplicada, porque a gente está sempre trabalhando com as questões assim, né, dos movimentos da sociedade. Então, a contabilidade ela vai produzir informações com base na realidade de como as pessoas estão interagindo, né, comprando, vendendo e tal. E por isso é muito dinâmico, depende de interpretação. Então, não é exatas, é ciência social aplicada. Eu fiz a minha graduação em Ciências Contábeis lá em Santa Catarina, né, numa particular. Então, a parte de iniciação científica, essa questão ainda foi um pouco tímida, né? Eu só fiz uma revisão de bibliografia no meu TCC. E aí, depois, eu fui fazer meu mestrado lá em Florianópolis, lá em Santa Catarina ainda. Então, também fiz na área de contabilidade e aí eu comecei a trabalhar com sustentabilidade dentro da contabilidade. Mas né? O contador não faz só um monte de tabela, só trabalha com número, como que fica a sustentabilidade? Então, a gente tem uma área específica dentro da contabilidade para fazer divulgações sobre quantos gases de efeito estufa a faculdade está tendo, né? E fiz meu doutorado na USP em contabilidade também trabalhando com sustentabilidade, e eu fiz um período de doutorado sanduíche. Alguém já ouviu falar disso? Você sabe o que é? É quando você vai uma parte do doutorado fora e outra parte dentro. Exatamente. Então, eles chamam de doutorado sanduíche. É o nome oficial, tá, gente? Então, eu fiz uma parte do meu doutorado em Veneza, na Itália. Tinha uns pesquisadores muito bons da minha área de pesquisa lá. E eu passei 6 meses lá fazendo esse doutorado sanduíche. Então tá, pessoal, boa tarde para todos vocês. Meu nome é Luciana Montera e eu sou professora da Faculdade de Computação aqui da UFMS. Então, vou contar um pouquinho para vocês também da minha formação, que é bem, né, o fluxo é bem parecido com a da colega. Então, eu entrei para fazer o curso de Ciência da Computação na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul em 97, então ninguém aqui tinha nascido, né? Então, foi lá em 97 que tudo começou. E quando eu entrei para fazer o curso de computação, acho que diferente de todos vocês que se decidirem fazer computação, né? Quando eu entrei, eu praticamente não tinha nem e-mail, né? Nem existia praticamente as redes sociais. Então, meu contato com o computador começou assim, talvez uns 5 meses antes da faculdade, onde depois das 8 da noite, que a ligação telefônica ficava mais barata, e a gente fazia uma conexão com a internet de escada. Tudo isso para vocês é história, né? Não faz parte da realidade. Então, quando eu entrei para o curso de Ciência da Computação, eu não sabia nada mesmo, muito diferente da realidade de vocês, né? Então, a parte de tecnologia muda demais, né? Então, eu comecei em 97, fiz os 4 anos de graduação na Faculdade de Computação,
E a minha primeiro momento na faculdade com a metodologia científica foi no trabalho de conclusão de curso, né? Então, independente de qual curso vocês escolham, vocês vão fazer um trabalho de conclusão de curso, né? Que a gente chama de TCC, ou um nome muito parecido. E para a gente, né, foi uma super novidade, porque a gente não tratava esse assunto como vocês tratam hoje, né? Já no ensino fundamental, no ensino médio, tratar um pouco sobre pesquisa. Então, no meu trabalho de conclusão de curso, eu estudei alguns algoritmos, né, que são algumas formas de se resolver um problema, e daí a importância da pesquisa, né, quando a gente tem um problema para resolver, a gente quer resolvê-lo da melhor forma possível, então a gente pesquisa, a gente estuda, a gente implementa, né, e a gente testa e a gente avalia os resultados. Então, foi isso que eu fiz durante o meu trabalho de conclusão de curso, que era um algoritmo para determinar caminhos mínimos, né? A forma mais rápida de resolver ou de percorrer um determinado trajeto. E aí, acabando a graduação, eu já comecei o mestrado em Ciência da Computação aqui na Universidade Federal mesmo, e ao mesmo tempo que eu fui fazendo o mestrado, eu prestei um concurso e já comecei a dar aula como professora também lá na Universidade Federal para os cursos de computação. Então, no momento, a gente tinha o nome de professor substituto. Então, foram 3 anos no qual eu pesquisei um tema, que é isso que a gente faz no mestrado, né? A gente escolhe um tema e a gente pesquisa em cima desse tema, e fui atuando também como professora em diversas disciplinas. E aí, na sequência, em 2004, eu fui para São Carlos, para a Universidade Federal de São Carlos, e comecei o meu doutorado. E o doutorado foi em biotecnologia, né? O mestrado também já foi um mestrado que envolvia computação e biologia. Como a colega falou, às vezes a gente acha que a nossa área é só ciências exatas, né? Enfim, hoje a gente tem tudo muito conectado, né? A multidisciplinaridade está aí e vai ser uma realidade, né? Em praticamente todas as profissões. Então, desde o mestrado eu trabalhei com computação e biologia. No doutorado foi a mesma coisa. Então, também trabalhei, o problema era um problema da biologia, né, da genética, e a ferramenta para resolver era uma ferramenta de computação. Então, as pesquisas agora, assim, na grande maioria, elas acontecem permeando, né, várias áreas e não uma única. E nesse momento eu também fiz o doutorado de sanduíche. Durante o doutorado eu fiz uma parte do doutorado fora, eu fui para a Austrália, fiquei 8, 9 meses lá. Então, qual que é o objetivo desse doutorado de sanduíche? É você conhecer pessoas, estabelecer uma rede de contatos, conexões e melhorar a sua pesquisa, né? Ter novas fontes de pesquisa, novos pesquisadores que podem colaborar com você. Então, foi realmente um momento maravilhoso, né? Fora a experiência, a vivência pessoal que a gente ganha, né? Fazendo esse tipo de trabalho. E aí, quando eu voltei, em 2008, terminei o doutorado e vim para cá, voltei para Campo Grande e desde então prestei o concurso na UFMS e sou professora de computação de lá. Basicamente esse é o trajeto. Oi, gente, meu nome é Felipe. O meu trajeto é um pouco mais curto que as minhas colegas aqui. Eu fiz a graduação em Biologia junto com a professora Marcélia, a gente é colega de turma. E a minha interação com a pesquisa direta foi só durante a graduação, no trabalho de conclusão de curso, né, que para mim era monografia. Eu fui para a área da genética, trabalhei um pouco com mutagênese, e depois eu fiz o concurso e passei para perito criminal da Polícia Civil daqui do Mato Grosso do Sul. Então, para não falar que eu trabalho diretamente com pesquisa, eu trabalho com técnicas e reagentes e vários métodos que vieram de vários anos de estudo de pesquisa científica. Então, mas minha história acadêmica é bem mais curta que das minhas colegas aqui. Alguém tem alguma pergunta sobre como que é o trabalho deles, né? Felipe, como que é o dia a dia do seu trabalho? Que é bem variado, né? É que, assim, muitas pessoas pensam... Deixa eu perguntar. Ah, tá. Tem pergunta? Pode falar. Essa pergunta é mais comum do que você imagina, mas não. A gente não escutou a pergunta. Qual foi a pergunta? Ele perguntou se já tive que trocar tiro com alguém.
Mas não. Eu tenho porte de arma, porque eu sou da Polícia Civil, mas eu nunca tive um trocativo, graças a Deus. Mais alguma pergunta? Ali, Murilo. Eu já bati um ladrão? Também não. Nunca nem presenciei. Conta bem o que você faz. Bem, Primeiro falando que é o CSI e depois você conta como que é, né? as pessoas, quando falam em perito criminal, pensam justamente em CSI, filme, né? Aquela coisa de ação. E o trabalho é bem mais simples e bem mais parado que isso, tá, gente? A gente, e também quando pensa em perícia criminal, pensa basicamente em morte e cadáver. E eu digo que menos de 5% do meu serviço é isso. A maior parte do meu serviço são crimes comuns. Furto, dano, acidente, perícia em celular, perícia em documento, perícia grafotécnica. Então, meu trabalho é bem mais monótono do que vocês imaginam. A maior parte do meu serviço é atrás do computador, escrevendo, digitando um laudo. Então, tem a parte da emoção, que para mim não tem mais, por 10 anos trabalhando, não tem mais tanta emoção. Mas a gente lida com morte, suicídio, mas isso é uma parte bem pequena. Então, a maior parte do nosso serviço, por ser da Polícia Civil, não sei se vocês sabem, tem Polícia Federal e Polícia Civil. Elas atuam em áreas diferentes, né? A Polícia Federal atua em crimes federais, eu não vou entrar em detalhes, e a Polícia Civil atua em crimes mais gerais, assim, crimes do cotidiano, que são furto, dano, estupro, homicídio, acidente, estelionato, todos os tipos de crimes mais normais do dia a dia, mais simples, digamos assim, são da Polícia Civil. E então, a gente divide a nossa área em dois tipos de perícia, perícias internas e perícias externas. As externas são aquelas em locais de crime, que deixam vestígio, que são os furtos, dano, acidente, e as internas são aquelas que a gente analisa o vestígio, seja uma arma de fogo, uma munição, uma arma branca, uma faca, os documentos, áudio. Eu escuto muito áudio de WhatsApp, vou cuidar com o que vocês mandam no WhatsApp do coleguinha, que pode ser evidência de crime. Eu transcrevo muito áudio de WhatsApp, faço perícia em celular, droga, então, muitas coisas. É bem amplo. Alguém tem mais alguma pergunta? Não? Eu posso fazer uma pergunta? Tem pergunta? Quem tiver pergunta, levanta bem a mão para a gente enxergar daqui. Não? Eu tenho uma pergunta para fazer para os três. O que já aconteceu assim, no trabalho de vocês que foi assim, interessante, foi diferente, ou foi emocionante? Teve alguma coisa, assim, o resultado de um trabalho que vocês desenvolveram foi utilizado em algo maior? Ou vocês se depararam com alguma situação curiosa? Tem alguma coisa nesse sentido que já aconteceu? Eu posso começar? Pode. Então, eu estava refletindo um pouco, né, sobre casos, assim. Eu, na verdade, trouxe mais uma curiosidade, né? Vocês sabiam que dá para fazer pesquisa científica jogando videogame, gente? Eu jogo LOL, eu conheço esse LOL. Então, vai ter que... essa é só uma provocaçãozinha para vocês ir pensando que a pesquisa científica, ela exige que o pesquisador ele tenha muita criatividade para que ele consiga estudar os fenômenos que ele está querendo olhar, né? Então, na teoria, é uma coisa que você quer chegar para descrever como que a realidade funciona, né? Você vai querer ir fazer testes científicos para chegar numa teoria e dizer, ó, na realidade, né, observando isso e as coisas acontecem assim. Então, lá na contabilidade, a gente tem, né, um exemplo de um estudo que a gente estava querendo ver como que funcionam incentivos nas empresas. O que seria isso, né? Os chefes querem que os funcionários façam o que eles querem, né? E, às vezes, nem sempre isso acontece. Então, eles dão incentivos, de repente, para a pessoa buscar resultados melhores, para a pessoa ser mais ágil no trabalho. Então, tem uma área gigantesca pesquisando que tipo de incentivo que funciona melhor
para determinado tipo de tarefa que a pessoa faz e tal. E dentro desses estudos tem um que eles fizeram com joguinhos de computador. Então, eles davam uma tarefa para as pessoas, elas tinham que desenvolver e eles davam tipos de incentivo para ver como que as pessoas se comportavam, se elas prestavam mais atenção numa coisa, outra. Então, se vocês querem fazer pesquisa, tem ramos super diferenciados, assim, e se vocês têm interesse por alguma coisa, dá para buscar alinhar, né, e ser uma pesquisa bem divertida. Inclusive, até você falando de jogo, tem até eu andei lendo, né, também, que existem jogos que são desafiantes para qualquer um, não precisa ser pesquisador, ter formação, que é para desenvolver diferentes moléculas, né, que pode desenvolver diferentes substâncias, inclusive medicamentos. Então, assim, você vai jogando, você vai desenvolvendo moléculas ali, e aí, se acha que é possível, eles podem tentar testar e depois descobrir para que serve essa molécula nova que você criou. E com isso já descobriram vários medicamentos, várias soluções jogando. Tá? Inclusive vocês, se quiserem, já podem. Treinando. E tem várias outras formas. Por exemplo, às vezes, vamos ver o auditor. O auditor é aquela pessoa que vai lá, investigador, né? Ver se tem alguma coisa errada nos balanços das empresas, nos números que as empresas divulgam. Aí, ele também tem uma parte de sensibilidade, dele ter confiança e tal, né? Então, teve um estudo que fizeram, um colega lá da USP fez, chegou lá, colocou eletrodo no auditor para ver como que eram as reações dele quando ele via uma informação que estava errada, que daí ele tinha que fazer um parecer dizendo que está errado. Às vezes colocam eles dentro do MRI, na ressonância magnética, para ver como que ele se comporta, ou mapeia as áreas do cérebro que ativa. Como a professora falou, né? Normalmente, agora as pesquisas têm muita possibilidade de fazer multidisciplinar, porque a gente consegue ter muitos insights legais, né? Com essa troca. Só complementando, né? Eu vejo assim, como eu sou professora, né? Não estou no mercado de trabalho, mas eu estou acompanhando os alunos que estão indo para o mercado, né? E você fala, o que um profissional de computação pode fazer quando ele se formar? As possibilidades são tantas, né? Então, você tem alunos atuando na área de bancos, alunos atuando na área de médica, né? O que você imagina, né? Imagina uma atuação. Nessa atuação, você consegue ver aquele profissional trabalhando sem o computador? Quando a gente fala computador, a gente não está só falando do Windows, Word, enfim, né? Internet. Claro que tudo isso aí vem também do profissional de computação, né? Mas a gente está falando de programas específicos. Por exemplo, a Nike, quando vai lançar um tênis, vocês acham que ela faz um monte de modelo e põe no pé para testar? Não é bem assim. Usa-se computação para fazer simulações, né, para prever resultados. E isso acontece em todas as áreas, né? Na área médica, claro que tem um momento experimental que você desenvolve uma droga, por exemplo, sei lá, um remédio novo para dor de cabeça, tem todos os testes lá nos ratinhos, enfim. Mas antes disso, tem também muita simulação computacional, né? Então, o profissional de computação, ele tanto pode ser um profissional para usar softwares específicos, né? Conhecer ferramentas específicas, como o desenvolvedor dessas ferramentas. Eu estava até conversando esses dias com uma conhecida que é médica no hospital, e ela falando que eles têm um aparelho novo lá, que para manipular o aparelho, tem que ser alguém ou da computação ou da física, né? Claro que com um conhecimento médico. Então, eu vejo, né, pelo acompanhamento dos nossos alunos, que cada aluno vai para uma área que você não imagina, né? Porque a computação, ela não existe para ela, né? Ela existe para todas as outras profissões. Então, no nosso caso, tinha época que eu estava estudando, né, fazendo a minha pesquisa de mestrado, de doutorado, e falei, gente, eu vou ser bióloga agora, eu não aguento mais estudar, né, gene, enfim, toda aquela parte de biologia, mas se eu não tivesse aquele conhecimento, eu não conseguiria produzir ferramenta computacional. Então, acho que essa é a parte
que eu mais gosto da minha profissão, né? Que hoje eu posso estar atuando na biologia, amanhã eu vou para a física, né? Depois eu vou para ciências sociais, depois eu vou para a educação, desenvolver jogos para a educação, vou para a educação especial, né? Como é que eu posso colaborar com a formação de crianças que têm necessidades especiais? Então, realmente, é uma profissão que se você troca de hoje, você trabalha na empresa A. Quando você vai para a empresa B, às vezes você tem que aprender um monte de coisa nova, e esse aprender é pesquisar, né? É desenvolver o conhecimento. Então, a gente nunca para. No meu caso, há 3 anos, me chegou, foi falado para mim, olha, agora você vai dar essa disciplina. E a minha formação não era, por exemplo, na linguagem de programação que eu precisava ensinar. Não tem, né? Não tem empecilho. Fala, ok, me dá um tempinho que a gente pesquisa, a gente estuda. Então, realmente, essa para mim é a grande emoção da computação. Né? Você pode ir para a área que você quer, você fala, eu quero ser um desenvolvedor de jogos, né? Eu quero fazer computação porque eu quero ir para a área física, desenvolver prótese, mas ao longo do curso você pode se deparar com tantas possibilidades que você vai, né, se encantar com outras coisas, inclusive com a docência, né, que eu preferi dar aula, que é o que eu gosto de ver as pessoas aprendendo, né, de ver elas escolhendo os seus caminhos, então isso para mim é o que me realiza, mas as possibilidades são imensas, mas tudo é baseado no estudo, na pesquisa, né, no desenvolvimento pessoal que você tem que, né, a dedicação que você tem que ter para aquela profissão. E até quem segue para a área do ensino, no nível superior, tem que cumprir ali, tem que desenvolver pesquisa também. Então, se você acha que ir dar aula é só dar aula, não é. A gente... eu, Felipe, né, também, a gente está do outro lado. Nós tivemos uma formação da área de biologia, né, e achava que eu não precisava. O máximo que eu ia usar de computação é Excel, algum programinha ali que você coloca lá, média, agora eu quero a soma, aí seleciona lá e ele calcula tudo. Quando eu entrei no mestrado, não, eu tive que aprender uma linguagem de programação, aprender a programar para fazer a minha pesquisa científica, e aí eu falava, nossa, olha só. E eu, inclusive, já ajudei alguns de análise de sistemas que estavam desenvolvendo pesquisa ali na interface biologia e computação, que estavam desenvolvendo um programa de análise genética, e aí eles precisavam ter uma análise de tipagem sanguínea. E ele não dominava tanto a parte da biologia, e eu dominava a parte da biologia. E eu tinha uma noção mais ou menos de programação, então eu tinha que ficar compartilhando, falar, se fosse tal linguagem, eu colocaria assim, 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 assado. Ele, nossa, mas aqui é parecido com Java, com tal linguagem que eu preciso. Então é só mudar isso, isso, isso. Então, assim, o tempo todo a gente tem essa interação, né? E até para carreira policial, né, forense, exige também, né, Felipe? Se você vai para o federal, por exemplo, na prova de seleção você tem que dominar, né? Muita gente me pergunta, então você fez direito para entrar na polícia, para ser perito? Mas não, aqui no Estado, né, é importante salientar que todas as áreas são importantes. Tem vagas específicas para cursos específicos, então tem, por exemplo, biologia, tem vaga para farmácia, para física, para ciência da computação, para contabilidade, que mais? Engenharia civil, engenharia elétrica. Então, a perícia é uma área que, assim como todas as profissões, abrange todas, não é só biológica, só exatas. Então, a gente tem que, acho que, desmontar essa ideia de que a gente separa-se sempre em biológicas, exatas e humanas. Tudo é integrado, não existe uma coisa só. E, falando de curiosidade, eu falei que meu trabalho não é CSI, realmente não é, mas teve um dia que eu fiz um trabalho que eu me senti o CSI. Teve uma vítima, que ela foi vítima de... Ela foi violentada e chegou para mim a evidência, as roupas da vítima, né? Analisando, eu consegui achar 2 fios de cabelo na roupa da vítima. Coletei, assim, sem esperança, mandei para a delegacia e falei, se achar um suspeito, aqui tem 2 fios de cabelo, talvez tenha DNA, e também não é igual seriado, porque as pessoas acham um fio de cabelo e com certeza tem um DNA. Conseguir DNA, conseguir impressão digital é muito difícil, é quase acertar na loteria. Então eu peguei esses 2 fios de cabelo assim, sem esperança nenhuma e falei, não tinha nem suspeito. Falei, se achar um suspeito,
faz essa comparação genética. Uns 4 anos depois acharam um suspeito, fizeram um exame de DNA e o rapaz foi preso. Então foi assim, eu falo que isso foi o máximo de CSI que eu tive em 10 anos de serviço, e o resto, a maior parte do serviço é escritório. Pode falar. Lucas, pode falar. Alguém tem alguma pergunta, pessoal de casa? Tem a Letícia, o Gustavo? Eu queria saber por que vocês escolheram. Por que escolhemos fazer isso? Então, meu pai, ele tinha falecido, mas ele era contador. E por uma coincidência absoluta, né? Eu tenho 2 irmãos, nós 3 somos contadores. Então, super coincidência, né? Genética. Eu sou a mais nova, então eu vou dizer que eu fui bem influenciada pelos meus irmãos, pelo meio que eu tinha, assim. E eu não sabia muito bem o que eu queria fazer, eu sabia que um trabalho de escritório, né? Que depois eu posso ser a CEO de uma empresa, eu posso ser a diretora de uma empresa daí no futuro, né? Eu pensava uma coisa assim. E aí, quando eu cheguei lá, que eu fui descobrir que a contabilidade é realmente, assim, ela está preocupada em produzir informações para tomada de decisão. Então, você pode trabalhar internamente na empresa, pode trabalhar, né, como perito, pode trabalhar como auditor, aí que eu fui ter uma compreensão melhor, né, da atuação. Vou contar para mim, né, não posso dizer que eu gostava de jogar, porque na época praticamente, né, tinha um computador para dividir com a família inteira, né, com todo mundo, e só tinha jogo de paciência, né, que eu nem gostava também de jogar. Mas eu sempre gostei de exatas, eu sempre gostei muito de matemática, né, não que seja, como a gente está falando, a atuação profissional, ela é muito multidisciplinar, mas a graduação em si, talvez nem tanto, né, então, realmente, a nossa graduação é uma graduação que exige muito de vocês, sobretudo nos primeiros anos, matemática, né? É uma formação matemática mais sólida que a gente tem na graduação. Então, eu gostava disso, né? Gostava de matemática, então resolvi fazer, mas realmente não tive nenhum tipo de influência, né? Eu vim de uma cidade do interior, onde, né, meus pais trabalhavam no sítio, não tinha nenhum... Meu irmão também trabalhava no sítio, a minha irmã começou a fazer matemática, e foi assim meio que uma coisa inovadora, porque há mais de 20 anos atrás, né, quando eu comecei, não era uma coisa popular, mas era uma super novidade, né? Então, acho que isso também me atraiu. Eu resolvi cursar biologia porque era a matéria que eu mais me interessava durante o ensino médio. E eu sempre quis trabalhar, meus pais são pesquisadores, né? Meus pais são professores, então eu pensava em trabalhar também com pesquisa, só que meus pais trabalham com pesquisa em química, eu pensava mais em trabalhar na pesquisa da biologia mesmo, mais com relação a medicamentos, micro-organismos. Mas a outra parte de mim sempre quis trabalhar a questão de justiça, de polícia. Só que, como o nosso colega perguntou, eu não tinha muita vontade de dar tiro, de trocar tiro com ninguém. Então, eu quis ir para a parte mais técnica, então, nesse caso, eu encontrei a perícia criminal. Mas, antes de pensar em ser perito, eu já pensava na biologia, na parte do saber, do conhecimento, assim, sabe? Mas o Gustavo queria fazer pergunta e eu fiz. O que é um mestrado? Como a professora falou, normalmente, assim, é um formato de pesquisa, pelo menos no Brasil, né? Uma etapa de conhecimento, você vai ter algumas disciplinas e tal, mas sempre pensando em construir, assim, um conhecimento de como fazer pesquisa. Então, quase todos os cursos vão ter uma disciplina de metodologia científica, né? E que não é aprender a fazer citação, gente. Não sei se vocês... Não sei se vocês têm aqui, né? Ainda não, mas vão ter. Porque quando eu fui e entendi de verdade, assim, o que significa você colocar a citação, quer dizer, olha, eu peguei essa pessoa que
falou isso, e essa pessoa já fez uma pesquisa muito legal sobre isso, por isso que eu vou citar ela, porque ela é uma referência na área, né? Então, aí fez sentido para mim, eu disse, nossa, o resto da minha vida toda eu tinha que colocar no trabalho qual que era a minha referência, né? Por que eu não fazia isso antes? Geralmente a gente copiava, né? Pequenas informações, que daí depois a gente descobre que é plágio, crime, né? Era só copiar, porque falava que a gente era obrigado a colocar uma citação lá. E aí a gente começava a copiar de vários autores e jogava lá, né? E aí depois na faculdade que a gente aprende que não é cópia, né? Que é plágio, que a gente já sabe. Exatamente. Então aí você vai, né? E você olha, essa pessoa aqui fez o estudo do joguinho. Aí o resultado desse estudo do joguinho disse que se você der uma remuneração para a pessoa de uma forma, ela vai se comportar dessa forma. Então, eu vou escrever isso, né? Eu entendi que daquele resultado significa isso, isso, isso. Então, é um treino muito grande de você aprender a ler artigo, a entender o que aconteceu naquele estudo e como você fazer estudos, né? E a proposta é que você faça um trabalho, né? Um de mestrado é uma dissertação, e no doutorado, uma tese de doutorado, que tenha uma contribuição, né? Então, você vai tentar ir fazer uma coisinha um pouquinho diferente do que os outros estudos que existem já fizeram, para tentar pensar um pouco sobre como o universo funciona, né? Ou até mesmo achar a solução de um problema, né? Achar a solução de um problema é a maioria das pesquisas, né? Então, é mais ou menos isso, assim, eles te dão, né, dependendo de uma carga geralmente bem elevada de artigos para você ler, e fazendo estudos, assim, mas mais focado em como fazer uma sistemática de estudo. Pode ser qualitativa, pode ser quantitativa, mas um jeito sistemático de fazer alguma coisa para analisar, né? De repente chegar na cura do câncer, a gente quer, né? Ou no jogo melhor. Ou no jogo melhor. Um jogo melhor. É mais interesse. Mas assim, só complementando, o que eu acho muito legal do mestrado e do doutorado é que você pode escolher um pouco mais o tema que você quer, né? Na graduação, você tem que fazer aquelas disciplinas, assim como vocês estão no 8º ano, não escolhem muita coisa, né? Tem que aprender e tudo é importante. Mas quando você vai para o mestrado, para o doutorado, claro, você tem a parte das disciplinas, né, obrigatórias, que te dão base, formação para avançar, para realizar uma pesquisa, mas é ali que às vezes você tem, né, dependendo do seu orientador, de como é o programa de mestrado ou doutorado que você está, a possibilidade de escolher. Então, muitas vezes você já entra falando, puxa, eu quero trabalhar, sei lá, desenvolver alguma linguagem de programação ou algum algoritmo que torne determinado problema melhor. Por exemplo, quando a gente vai no Google e busca alguma coisa, vocês aceitam esperar 2 minutos para o Google responder? Quem aceita, né? A gente já esperou muito, a gente era um pouco mais calmo na nossa época, né? Falta de opção Ficava total. escutando aquele barulhinho na internet. Mas então, assim, o legal é que durante a sua pesquisa você pode falar, poxa, eu quero estudar um algoritmo que faça, sei lá, uma busca de uma forma muito mais eficiente do que o que tem aí. E como é que você vai desenvolver um algoritmo, né? Uma solução melhor do que já tem? O primeiro passo é conhecer as soluções que existem. Né? E aí é a pesquisa. Então, você estuda, você entende cada uma das soluções que já existem e, junto com a bagagem das disciplinas que você teve, de todo o seu conhecimento que você agregou ao longo dos anos, você dá um passo a mais. Fala, vou propor uma solução parecida com essas que eu aprendi aqui, mas com esse adicional. E aí você testa a sua solução. Será que essa sua solução ficou mais rápida do que as soluções que já existem? Se testou, né, e funcionou ótimo, você com certeza vai conseguir mostrar muito mais o seu trabalho, e aí tem a importância da escrita, né, de ter toda uma metodologia para escrever, porque não adianta você ter um super resultado se você não apresenta esse resultado de um jeito bom. Igualzinho nos trabalhos de escola, não adianta você fazer uma coisa legal e também não ter uma boa apresentação. Relatório experimental. Relatório, toda a documentação em si, né, porque tudo que você produz como resultado da sua pesquisa vai ser no futuro a base de pesquisa de outras pessoas. É assim que o mundo gira.
né? É assim que a ciência avança. Então, isso é muito legal. De repente, se você, né, por exemplo, tem um conhecido que quer trabalhar com braço mecânico. Então, ele está na graduação, ele já vai fazendo disciplinas de inteligência artificial, vai estudando física, e aí ele vai, procura um orientador, e já antes de começar o mestrado ou doutorado, fala, eu gostaria de estudar isso. Se o professor ou o orientador topar, ok. Então, esse é o legal, né, do curso de mestrado ou doutorado. E, em média, o mestrado dura 2 anos, né? E o doutorado 4 anos. Outra faculdade. Quando você se praticamente. esforça muito, você consegue cumprir esse prazo. Senão tem se pedidos você adicionais ser aí. antes, né? Só pegando um gancho aqui que vocês falam de relatório, às vezes algumas pessoas pensam, mas eu não quero trabalhar com pesquisa, né? O trabalho do Felipe, ele é perito criminal, ele não vai fazer pesquisa, mestrado, doutorado, essas coisas. O meu trabalho, a maior parte do meu trabalho eu faço escrevendo um laudo, que é um relatório, digamos assim. Então, se vocês não acham que você vai trabalhar com a polícia, que você não vai usar escrita, não vai ter que fazer relatório, não vai ter que fazer pesquisa, esquece. Para qualquer área que você tem que usar o cérebro, que você tem que, né, pesquisar, pensar... E reportar informações. Isso, reportar, você tem que saber escrever, você tem que saber como passar aquilo num relatório, num laudo, numa tese, numa dissertação. Então, não pense que é tudo muito num preto e branco, diferente do outro, porque não é bem assim. O Elias quer fazer uma pergunta? Você não puxou lá no local do homicídio? Homicídio? Eu achei direto. Olhar no WhatsApp dele, tem umas 3 chamadas ali. Segundo, eu atendi um suicídio, mas homicídio depende da sorte, ou do azar, não sei. Mas sim. Tem até uma estatística, né, Felipe? Agora começa a chegar a época Isso. do aumento de suicídio, Sim, né? sim, inclusive esse mês já teve acho que 3, assim, ali na região. Vai chegando no final, que a gente conversa um pouco e ele me conta, diz que é impressionante. Vai chegando no final de ano, perto das festas, né? Aumenta muito o número de suicídio. Por isso que a gente tem que cuidar das pessoas que a gente ama, tá? Exatamente. Suicídio e acidente também. É que ele convida para faz horas, aí depois... Reprovou? Se eu reprovei, não. Eu passei direto também. Porque, na verdade, não é que eu Reprovou reprovei. no quê? Na prova de polícia. Ah, de polícia. Na verdade, eu quando fiz o concurso a primeira vez, eu não passei. Eu fiquei em 7º lugar. E eu fui chamado 2 anos depois. 2 anos? 2 anos depois. Então, não perca a esperança, gente. Você vai ser... Na verdade, não é que eu reprovei. Eu passei em 7º. Então... É que assim, o reprovar é quando você é de fato eliminado. Você ficou muito para baixo da nota de corte. Isso. Você ficou na nota de corte, você é aprovado. Mas não necessariamente vai ser convocado, né? Isso. Depende das vagas. Tem mais? O que você faz quando tem algum caso de homicídio, suicídio? Desculpa, o que eu faço? Quando tem algum caso de homicídio, suicídio. Tá, nesses casos, como que funciona o trabalho? Eu estou de plantão, geralmente quando meu plantão é sobreaviso, eu posso ficar em casa, posso ir para academia. Eles me ligam e eu tenho que ir no local. Lá no local eu faço o quê? Eu faço um levantamento, a gente chama de materialização do local do crime. A gente tira foto, eu faço um fotógrafo, eu faço um book da vítima e do local. Então a gente tira muita foto que é para materializar, ou seja, eu provar que aquilo aconteceu. Se a pessoa perguntar para mim, o que aconteceu, eu mostro, o local estava assim, a vítima estava assim, o ferimento era assim. Então eu tenho que mostrar o que ele materializar e mostrar dinâmica, ou seja, como aconteceu baseado nas evidências e coletar as evidências. Para quê? Para tentar provar a autoria, caso tenha alguma evidência de DNA, de impressão digital. E o que mais? E provar como, né? Como, quem, quando. A gente tem que responder essas perguntas. Então a gente tem que ir fazer as coletas de evidências para materializar, ou seja, provar que aquilo aconteceu e tentar explicar como, quando, por quê, quem. Então, é isso que a gente faz, basicamente. É bem mais simples do que a gente vê na TV e em filme. Não é um dente aqui, um fio de cabelo ali. Geralmente é bem preto e branco. E até o tempo, né, de sair o resultado, né? Na TV, 15 minutos é o resultado do exame. A gente passa um mês esperando essa Agora com a pandemia, que as pessoas estão se familiarizando mais, né, com os exames do PCR, fala assim, mas o CSI fazer o PCR não sai daqui 1 hora, 2 horas, não sai o resultado, né? No CSI sai. Mas aqui é bem assim, né? Então, resumindo isso, aqui, tirar foto, coletar evidência e tentar explicar o máximo que você pode com o que você observou e depois você chega na perícia e faz um relatório, um laudo, dizendo tudo que você viu, tudo que você encontrou.
E isso é método científico, tá? Pode não ser uma pesquisa científica, mas o que ele aplica é um método científico, uma organização que ele vai estruturar para chegar numa resposta depois. Né? Pode falar, Maria. O senhor utiliza KDG? Utiliza qual? KDG? Eu nem sei o que é isso, gente, desculpa. Não, O que é? peraí, é que eu não. É que eu não sei se a polícia civil usa. É você vê onde as criaturas estão, assim, é um mapa onde você vê onde as criaturas estão, assim, coloca a ocorrência, o que aconteceu, assim. Isso talvez quem tenha seja o pessoal da delegacia mesmo, os investigadores, né? E Federal. federal, com certeza, né? Mas eu em si não tenho acesso. Qual foi o seu caso mais difícil? Eu não sei dizer. Em que sentido? Em que sentido seria? Mais demorou para você. Aí tá, também é outra coisa que a gente tem que desmistificar. Eu não resolvo nada, tá? Eu vejo ali, coleto as evidências, faço meu laudo e ó, vá com Deus. Aí é o investigador, é a promotoria. Na série você vê que o perito final parece que ele resolve tudo e entrega assim, ó, foi isso que aconteceu. Eu faço a minha parte, passo para fulano, fulano faz a parte dele, Beltrano faz a parte dele, a Ciclano faz a parte dela. Então, junta todas essas partes para tentar, assim. Então, querendo ou não, eu não consigo resolver sozinho nenhum. Mas, assim, o mais complicado, assim, de local de crime que eu já atendi foi um acidente envolvendo 7 veículos. Aí você tem que descrever todos os veículos, todas as dinâmicas, fazer a medição de marca de frenagem, tirar foto das vítimas, tentar entender de onde veio o veículo A, de onde veio o veículo B, o que o veículo C estava fazendo. Esse que eu me lembro, esse foi o mais complexo, eu demorei 4 horas no local de crime. Você começa a sua parte, depois Uhum. depois que você faz. Você pega o caminho. Depois que eu faço, o quê? Desculpa. A sua coleta, materialização, você passa para quem? Eu entrego na delegacia. Aí, por exemplo, vamos supor que eu coletei, que nem aquele caso, que eu coletei os 2 fios de cabelo da roupa. Eu entreguei para a delegacia mandou para o laboratório, aí o perito fez o laudo, o exame devolveu para a delegacia. Então, esse caso que eu falei da menina lá, que a gente descobriu depois de 4 anos o autor, eu só fiquei sabendo do resultado porque a delegada me ligou e falou, ó, achamos o suspeito. Se ela não tivesse ligado, eu nem ia saber. Então, eu falo que a pessoa eu tenho que ter um controle para não me frustrar, porque eu não sei o que acontece. Eu não fico sabendo dos resultados do julgamento, se a pessoa foi achada, se foi identificada, se foi presa. Então, E é bem separado, né? O investigador Isso. é bem separado do perito, né? E mesmo o perito da externa está separado do perito do laboratório, que está separado do perito que faz o exame na arma. Então, muitas das vezes a gente nem sabe. Chega coisa para mim que eu não sei que crime foi, se foi homicídio, se foi acidente, se foi apreensão de arma. Então, O meu pai é investigador. aham. Quero ver se eu vou celular dele para ver o hospital e ele estava monitorado para ver se tem uma das fotos. Sim. Eu entregava pro investigador. Ah, não. É que os investigadores muitas vezes acompanham a gente no local de crime. E o investigador, além do meu laudo, o investigador faz um relatório de investigação. Então, eles também têm que tirar foto, eles também fazem boa parte do que eu faço, eles fazem também. Para ver se os dados estão juntos, né? Mais alguma pergunta? Aí sim. Mesmo depois de formar, de fazer graduação, vocês ainda utilizam no trabalho de vocês a pesquisa, análise? Ótima pergunta. Ótima Todos pergunta, os dias, ó. todos Isso. os dias da semana, de domingo a domingo. Eu sou professora, né? Então, como a Marcela estava falando, o trabalho de professora na universidade, ele tem 3 pilares que a gente chama. É ensino, pesquisa e extensão. Então, o ensino que a gente mais lembra, né? Pensa na universidade, pensa nas aulas dos alunos e tal. A pesquisa em si também, né, é bem comum.
Então, mas o que é a ideia de você ter um grupo de pesquisadores bem formados, né? Que em geral eles querem que você tenha doutorado para fazer para ser professor, é justamente para que você consiga ir amarrando essas coisas, né? E consiga, você está fazendo um estudo lá no seu laboratório de pesquisa, você consiga trazer os resultados para a sala de aula, para discutir, ou trazer estudos que estão saindo, inovadores, e você tem uma aula bem atualizada, né? E o outro pilar é a extensão. Alguém sabe o que é extensão na universidade? Na universidade tem uma linha, um pilar da universidade que é extensão. Alguém saberia dizer o que é? Boa! Mas é um trabalho que a universidade trabalha com a sociedade. Então, ela vai desenvolver projetos, vai fazer coisas para que haja uma interação e que a universidade também consiga criar, coisas, cursos, palestras, atividades, vir aqui na universidade, no colégio, né? Isso são trabalhos de extensão. Então, a gente sai ali da universidade e vai até a comunidade para fazer algum tipo de interação, né? Então, a ideia é que essas coisas trabalhem juntas. Então, que nem eu dou aula de contabilidade para sustentabilidade, né? De contabilidade ambiental. Aí, eu tenho um projeto de pesquisa que é na área de contabilidade ambiental. Aí eu vejo lá o que acontece com a ação das empresas que têm ações que fazem projetos de sustentabilidade. Vocês devem estar escutando, a empresa falou que ela vai zerar emissões de carbono em não sei quantos anos. Aí eu pego os dados dessa empresa. O que aconteceu? Como que os investidores estão se comportando em relação a essa divulgação? Então, essa é a minha área de pesquisa. Depois, eu vou lá e eu tenho outros trabalhos de extensão também, né? Agora, na pandemia, eu criei um canal no YouTube, se vocês quiserem ver, gente. Chama ESG, Ações para a Sustentabilidade. Eu vou te mandar depois. Mas ESG é uma sigla que está no mercado, lá no mercado de capitais, eles estão falando para tratar de sustentabilidade, que é em inglês, né? Mas é as questões ambientais, sociais e de governança. Então, aí eu tento amarrar tudo e que essas coisas vão tendo sinergia, assim, e vão melhorando cada vez mais. Para ser todos os dias. Eu tenho que ler muito para dar aula, né? Eu tenho um projeto de pesquisa, então eu tenho 8 orientandos agora, né? E estão todos assim, então tem que estar sempre, né, ajudando eles a construir as pesquisas, lendo e tal. Então é um processo bem legal, continua bastante. Você quer complementar? Não, eu queria só aproveitar a fala que ela deu, né? Eu concordo com o que ela falou. A rotina de professora é muito parecida, então, né? Vale o que ela falou, vale para mim. Mas uma coisa muito legal, acho que para vocês que estão procurando, né? Ou já decidiram o que quer fazer, mas quando a universidade tem ações de extensão, de repente, isso é o momento que vocês têm para aproveitar e para conhecer alguma coisa, né, da universidade. Por exemplo, a Faculdade de Computação, ela tem uma ação de extensão que acontece há vários anos, chamada Destacom. Então, todo ano, eu já fiz parte da equipe, esse ano eu estou fora, mas todo ano a gente oferece algum tipo de curso para a sociedade. Então, o que está tendo esse ano? Está acabando a segunda turma já, um curso de programação para dispositivos móveis. Então, foi feita uma chamada pública, né? A gente tem lá 30 alunos fazendo. Quando não estava na pandemia, eles iam na universidade, iam no laboratório de computação, né? Já vivenciam um pouco a rotina, se é aquilo que o aluno quer fazer. Então, aprende um pouquinho de programação. Esse ano está sendo online, né? Esses 2 últimos anos online, mas é legal você procurar no curso que você já sabe o que quer, ou na área que você tem interesse, quais são as atividades de extensão que a universidade tem que você podia aproveitar.
Porque a gente tem casos muito legais, que a gente tem alunos hoje que já estão no mestrado, que fizeram esse curso de extensão. Então, ele foi lá, fez o curso de extensão, aprendeu um pouquinho, sei lá, programação na época, entrou na graduação, já entrou muito à frente de muitos outros, né? Enfim, então é uma forma que a gente tem de fazer essa conexão. Então, é a dica aí que eu tenho para vocês. Pode falar. Ah, não, Elias primeiro, depois. Tenho uma pergunta para você. Você falou que deu os 2 fios de cabelo, depois de 4 anos ele foi descobrir. Eles ficaram de 4 anos estudando só aqueles 2 fios de cabelo. Então, nesse caso, como eu disse, eu não tenho muita informação da investigação, né? Mas toda vez que a gente manda algo para o laboratório, o perfil genético da pessoa fica salvo num banco de dados. Depois de 4 anos, eles estavam investigando um outro crime. E foi preso um suspeito e a delegada foi esperta e falou: vamos jogar esse cara aqui no banco de dados. Na hora que jogou, pegou o coleta de DNA e jogou no banco de dados, deu match com aquele caso que já estava salvo de 4 anos atrás. Era mesmo o cara que fez o crime, era o mesmo cara que 2 fios de cabelo. Que cometeu, era o mesmo cara que cometeu outro crime 4 anos depois, ele foi preso. E fizeram a comparação com o Aiden, nesse caso ele foi julgado e condenado pelos 2 crimes, de 4 anos atrás e o depois que ele foi preso. Pode falar. Os professores faziam alguma coisa de modo de aula na faculdade? Muita coisa, né? Eu vou falar um pouquinho do que eu faço. Quando a gente entra para ser professor, a gente passa no concurso, você é mais do que professor, você é servidor público. Então, você está lá para dar suas aulas, mas para assumir várias outras funções, no caso específico da universidade, que faz a universidade movimentar. Então, você tem que participar de colegiado de curso, como se fosse aqui da coordenação, né? Você tem que participar de projetos que cuidam dos estágios que os alunos têm que fazer, né? Você tem que participar de ações de extensão, né? De ações de acolhimento, então muitas coisas, fora as questões administrativas, né? No caso, eu estou super próxima da administração central, né? Graças a Deus não assumi nenhum cargo, mas a gente não para de trabalhar, então a gente produz documentos para a reitoria, né? Levantamentos, demandas que precisam, então assim, é realmente uma parte que fica escondida, né? Por isso que tem aquela brincadeirinha, mas você só dá aula, né? Então nunca faça essa pergunta para um professor, só dá aula, exatamente. Então assim, tem realmente, só que são coisas que não é visível para a comunidade, mas é o que faz a máquina andar, é o que faz a universidade caminhar, é o que faz, por exemplo, eu fui a coordenadora da SBPC, alguém participou da reunião da SBPC que teve na universidade 2 anos atrás? Foi um evento enorme, né, de ciência e tecnologia, espero que vocês tenham ido. Eu acho que eles devem ter ido visitar, mas eu acho que era com o professor Igor, né? Foi com o Igor. É o Igor, foi. Então, assim, realmente a gente tem muitos encargos lá dentro que complementam, né, o nosso trabalho. E muitos administrativos, outros de pesquisa, né? Então, a universidade, quem é um pró-reitor da universidade? Quem é um coordenador acadêmico? São os próprios professores. Você não contrata alguém para ser um pró-reitor. Você não contrata alguém para ser um reitor. Então, são os professores e os técnicos administrativos que trabalham e fazem a universidade caminhar. E em alguns pontos até alunos fazem parte, né? Da tomada de decisão, das reuniões para definir algumas atividades da universidade. Então, tem os centros acadêmicos que são criados, que os alunos já entram também na universidade tendo que ter já essa postura de engajamento, sempre buscando as melhorias para o próprio curso. Os próprios regulamentos da universidade e os colegiados, as comissões, eles geralmente exigem que tenha representação do aluno. Então, ali a gente começa também a ver alguns alunos que se despertam para essa questão de liderança, né, porque eles querem participar dessas comissões. Então, a universidade ela é muito rica nisso, né? Você tem muito mais ali do que o seu curso de graduação para fazer. E surgem trabalhos que você nem imagina. Por exemplo, tem um congresso que vai ter artigos para apresentar. Alguém tem que avaliar aqueles artigos, se eles vão ser apresentados ou não. Aí tem a revista, que a ideia é que você faça uma pesquisa, você vai, às vezes, ir numa conferência,
conferência para discutir, as pessoas vão analisar, vão te dar uma ideia, mas o seu resultado tá meio estranho, faz um teste assim, faz assado e tal. E depois você vai publicar na revista, que estão falando bastante disso no jornal na pandemia, não sei se você já chegou a comentar com eles. Que saem os resultados das vacinas, eles falam, calma pessoal, mas esse resultado ainda não foi revisado por partes. Aí vem depois, não, agora saiu na revista Lancet, né? Que daí é uma revista que ela é sensacional, assim, ela é super referência. Então, a gente sabe que se publicou na Lancet é porque teve um professor muito bom, né? Um grupo de professores muito bons que leram o artigo e realmente verificaram os dados, fizeram todos os procedimentos para ver se o artigo era bom o suficiente e não tinha alguma falha de repente, né? Porque o pesquisador pode cometer alguma falha, por isso que ele tem que escrever tudinho o que ele fez, passo por passo. Ó, fiz isso, fui lá na base, peguei tal dados, aí eu fiz assim, fiz assado e tal, para que aí o revisor consiga olhar. Não, ficou excelente. Então, você a gente pode confiar nesses dados, né? E esse tipo de atividade não é exclusivo do professor universitário. Por exemplo, eu sou revisora de uma revista científica. Então, hoje eu não estou na UFMS, né? Eu estou trabalhando em tutoria em uma outra universidade, mas o meu dia a dia é aqui, ó, na escola. Mas de tempos em tempos eu recebo alguns artigos para eu dar o meu parecer, né? Para fazer a avaliação e ver se aquele artigo está tudo certo, se pode ser publicado ou não. Então, às vezes, você é um profissional de uma determinada área, mas você está dentro de uma sociedade, né? Você pode se inscrever nas sociedades e grupos, né, de pesquisa da sua área, e aí você é convidado para ser avaliador de projetos de pesquisa. Então, assim, você tem que ter um domínio. E esse domínio começa aqui, ó, escrevendo os relatórios científicos, experimentos. Com certeza. Alguém tem mais alguma pergunta? Pessoal de casa, alguma pergunta? Tadeu, Antonella? Pode falar, Murilo. Deixa eu aqui. Boa na minha cabeça. Pegou? Calma aí. As coisas são muito difíceis. Desculpa? Da sua área. Na minha? Eu sabia, era a irmã da minha mãe, né? Mas as coisas são muito difíceis, tá? As contas? Então, a gente usa basicamente as 4 operações. Vocês aprenderam as 4 operações? Então, todo mundo acha que contabilidade acaba sendo difícil por causa das contas. Mas, na verdade, é mais uma questão de lógica. Como que você apresenta as suas informações de uma forma que as pessoas vão entender o que está acontecendo lá na empresa? Então, tem aquela tabelinha padrão que é o balanço da empresa, a demonstração de resultado da empresa, né? Que são as coisas mais, né? No mundo inteiro a gente usa as mesmas tabelinhas agora, que a gente tem normas internacionais de contabilidade. Mas né? O interessante é a lógica mesmo. Você só tem que pegar a forma de estruturar, sistematizar, né? E ir trabalhando as informações para que elas sejam úteis. Aí, a gente tem algumas áreas, por exemplo, matemática financeira, né? Talvez vai ter alguns cálculos um pouquinho mais interessantes e mais divertidos, assim. Na área de pesquisa, e a gente tem um pouquinho mais de desafio também, que é de fazer análise estatística. Você pode escolher fazer ou não. Se você escolher fazer, aí você tem que estudar o que é essa análise estatística, né? Porque fazer mesmo, você joga lá no sistema, clica no botão lá, sai, né? Mas você tem que saber entender, interpretar o que é aquele resultado. Então, muitas vezes tem que estudar, tem que fazer os cálculos na mão para pegar a lógica, né? Mas não é tão difícil assim, não.
Posso fazer uma pergunta? Lá na Universidade Federal, a área da biotecnologia é muito forte, tipo aquela interface da biologia com a computação é muito forte. É interessante que agora que a gente está falando, né, muito de PCR, né, dessas questões da época de pandemia, acho que algumas coisas parecem que ficaram mais corriqueiras para a gente. Mas a área da bioinformática, que é essa mistura, né, de biologia com computação, muito mais do que isso, que a gente simplifica, né, falando desse jeito, que parece que é algo tão novo, não é tão novo assim. Né, porque eu comecei a trabalhar com bioinformática no meu mestrado, isso em 2001. Mas eu comecei a trabalhar com um professor que já tinha feito doutorado nisso, então que ele começou em 97. Né? Então, eles foram os pioneiros quase que nisso aí no Brasil, nessa pesquisa, né? De procurar, o que é basicamente, né? Tentando dar um exemplo. Quando a gente está lá com um documento no Word aberto, se você procurar uma palavra, você faz, ou no olho, você faz um Ctrl F, né? Faz uma busca. Isso é fácil quando o seu texto é pequeno. Agora, qual é o tamanho de um genoma de uma pessoa? Então, tarefas simples não são simples quando o volume de dados é muito grande. E aí que entra, né, a ferramenta computacional. E para a ferramenta computacional existir, alguém tem que ter feito. Né? Então, a pesquisa do profissional de bioinformática é essa, é desenvolver ferramentas que resolvam alguns problemas de biologia. Então, esse é um exemplo clássico, né? Buscar alguma coisa num arquivo de um genoma muito grande. Isso lá na UFMS é forte porque veio desse primeiro professor, né, que terminou o doutorado dele em Campinas, com um cara muito bom, que é o professor Setúbal, que é a referência no Brasil, né, quando a gente fala de bioinformática, trabalhou na Virginia Tech, ficou nos Estados Unidos muitos anos, esse professor voltou para cá, né? Enfim, ele começou, vamos dizer, a área aqui. Então, a gente tem esse começo lá na Faculdade de Computação, com esse professor, ele foi meu orientador, né? Ele orientou várias outras pessoas, essas outras pessoas já são professores, já orientam outros, então a gente realmente tem um grupo grande de pessoas que trabalham com bioinformática. Né? Não é uma coisa que aparece na mídia, né? Mas essas ferramentas, elas estão aí, servindo aos geneticistas, servindo aos pesquisadores, que são as ferramentas de comparação, de genoma, de busca, de detecção, de determinação de folding, né? De enrolamento de proteínas, enfim. Então, a gente tem ali um trabalho, às vezes, silencioso, né? Porque nós somos a ferramenta, a gente não é o fim, né? O profissional de computação, ele produz a ferramenta para alguém usar e produzir grandes resultados, né? Na grande maioria das vezes. Então, a gente ali é o desenvolvedor meio, mas sim, a gente tem um grupo bem consolidado nisso. Eu conheci um aluno, ele era estudante na época, né? Lá da análise de sistemas. E eles tinham que desenvolver ali um antivírus, era um sistema de proteção do computador, de software. E eles precisavam estudar, então tinha alunos que estavam assistindo aula junto com a biologia para entender o sistema imunológico do nosso organismo, para se inspirar e determinar um sistema de proteção dos computadores e de outros softwares. Então, eu sei que isso é também bastante atuante lá, né? Até essa semana eu assisti uma palestra do diretor da agência de tecnologia da universidade mesmo, e ele falou uma frase que eu achei interessante. Ele falou que ele não sabe quem copiou quem, né? Porque hoje você vai no médico, o médico fala, isso é um vírus, é uma virose. Quando não sabe, né? Brincadeira, né, pessoal? A gente fala que o médico não tem certeza que quer, fala que é uma virose. Antigamente, a gente ali na computação também, se chegava com uma máquina para você arrumar e não sabia o que é, falar, é um vírus. Né? Você nem tem certeza se é um vírus. Então, essa brincadeirinha aí de que o vírus, ele é algo que tanto ataca o ser humano como ataca a máquina, ela é real, né? E essa inspiração biológica existe na computação em várias áreas. A gente tem algoritmos que se baseiam na colônia de formigas, né? Como é que vivem as formigas, como é que elas trabalham em equipe. Então, a gente tem out-tolerance, que a gente fala. A gente tem algoritmos que se baseiam nas abelhas, no movimento da cobra, né? Robôs que se baseiam no andar da cobra, enfim. Então, tem essa parte, a gente tem até uma computação bio-inspirada. Tá? É muito legal. Tem a teoria de redes também, né? As redes neurais. As redes neurais. Aí, eu sempre fiquei na dúvida se foi a computação que pegou
essa teoria da biologia, ou se foi a biologia que pegou alguma coisa da computação, porque é tudo muito misturado, É né? muito misturado. Eu lembro que uma vez eu fiz um curso de Food Webs, né? Um curso internacional. E aí, quando eu fui fazer este curso, eu achei que ia ser ecologia, que era a minha área de atuação na época, né? Então, eu achei que ia ser só ecologia. Cheguei no curso, não tinha quase nada da biologia. Era só computação, era tudo teoria computacional, de redes. E aí, eram só os nomes que eles colocam das espécies, porque eles nem tinham contato com os animais, era só a parte computacional. Realmente, a gente modela muita coisa inspirada na biologia. Eu acho que a gente que copiou de vocês. Nós somos mais jovens, uma ciência mais nova. Né? Mas a gente depende da computação também. Né? Alguma pergunta a mais, pessoal? Naila! Depois o Murilo. Tá. Então, pessoal, eu falei algoritmo, então talvez deveria realmente ter definido, né? Então, um algoritmo nada mais é do que uma solução, uma descrição de uma solução. A gente é bem clássico essa comparação, né? A gente sempre compara um algoritmo com uma receita de bolo. Se você seguir o passo a passo, teoricamente o seu bolo vai ficar bom, não vai solar, né? Então, o algoritmo é a descrição de uma solução. E como é que a gente escreve a solução de um problema? Aí vem toda aquela parte, né, que vocês vêm trabalhando. Você pesquisa, você coleta informação e você propõe uma solução. Então, se hoje você está usando um aplicativo, ou se hoje o Excel calcula, né, um monte de fórmula aí para você, basta você saber usar, porque alguém fez um algoritmo, alguém planejou e implementou, transformou aquele algoritmo num código, né, num programa de computação, para virar uma ferramenta. Então, quando a gente fala algoritmo, é uma escrita de uma solução para um problema. É uma pergunta em si, quero saber a opinião. Se a senhora conhece o vírus, vai ter computador? Já? Sim. É que o computador pegou vírus, eu falei para minha avó. Minha avó falou para eu desligar o computador, não mata o vírus de fome. Porque a senhora acha que é Acho que não vai funcionar, não. O vírus é um vírus que se adapta muito bem, né? Exatamente. Não vai funcionar, não não. vai funcionar? Você dá para a água, sai? Aí sai o Aí vírus sai do o corpo. vírus do computador, sai tudo, né? Obrigado. Pessoal, agora eu quero fazer uma pergunta para vocês que estão aqui, porque é mais da minha curiosidade, eu acredito que seja também da curiosidade de vocês. Alguém aqui tem interesse ou já pensou na possibilidade de seguir alguma dessas 3 áreas? Eu quero ser policial. Eu também quero ser policial. Socorro. Vai trocar tiro. Pessoal, vamos lá, atenção aqui. Qual área? As 3 são da sua área de interesse, né? Eu tenho um pouco de interesse na área da contabilidade, porque meu pai, por influência do meu pai, há um tempo atrás ele estava fazendo faculdade de contábil e me chamava muita atenção. Principalmente porque depois que ele começou a fazer a faculdade, então eu comecei a perceber que não era tanto essa área de dados. Tinha uma outra parte por trás dessa área. Muito bem. Você teria interesse em alguma das áreas? Qual? Também inspirada, né? Alguém mais? É a área da computação, né? Legal. Mais alguém? João aqui. João? Eu quero ser dirigista, porque eu quero dirigir. Eu acho que tem que chamar atenção também. Murilo, diga. Eu quero seguir, quero ser Felipe. mas eu quero ser policial. Motivos muito óbvios. Posso falar aqui? Ó, para quem falou de dar tiro,
Ali na delegacia lá, eu trabalhei na Viraí. Onde eu trabalho, de todos os policiais da cidade, eu sou o que mais dá tiro, porque todas as armas que são apreendidas, quem testa sou eu. Então, os outros policiais, no dia a dia... No dia a dia, a gente não dá tiro nos outros assim, não é assim. Talvez o Rio de Janeiro não seja. Mas assim, a gente testa muita, a perícia testa muita arma, então eu acabo que eu dou mais tiro que qualquer pessoa. Não. Mais alguma pergunta, pessoal? Não? Não. Tá. Meninas, ó, atenção aqui um pouquinho. Comigo. Meninas, voltem aqui rapidinho. O que acontece? 3h30 é o intervalo do período vespertino. Então, eu vou iniciar o encerramento, tá, da nossa atividade. Quero agradecer primeiramente a disponibilidade de vocês. Eu fiquei muito feliz. Eu acredito que os alunos se comportaram muito bem. Fiquei mais feliz ainda, porque eu estou acompanhando lá da minha sala, né? E agora eu tenho uma pipoca e refrigerante para vocês. E nós vamos fazer. Antes disso, nós entregamos para vocês a folha, que é a atividade avaliativa que vocês vão levar para casa, preencher e trazer coerentemente, por favor. Lembrem que é avaliativo, tá? Então, vocês entregarão para nós na próxima aula. Na próxima aula. Próxima aula. Cada um na sua respectiva aula comigo, tá? Isso mesmo. Na próxima aula de iniciação científica. Pensando nisso, levem, guardem no material para que não percam. Eu estou com simulado de primeira e segunda série do médio. Então, vocês não vão poder ficar nesse hall aqui, tá ok? Pegou a pipoca e o refrigerante, amores, já vão descendo lá para a área de convivência lá, tudo bem? Então tá. Eu quero que vocês deem uma salva de palmas. Primeiro, essa primeira aqui, a família vai organizar, tá bom? Essa primeira segunda vez, ficar de espera, deixa eu chamar. Encerra a gravação. Isso. Eu vou agradecer o pessoal de casa. Gente, obrigado por estar aqui. Um beijo para vocês. E eu vou mandar o link dessa gravação, tá bom? Eu vou pegar uma ligação deles, da escola. Iniciativa que a gente adora. Tô fechando.